Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Mais um mês que se inicia. Estamos já em março. Temos a oportunidade de participar da ceia nessa manhã mais uma vez. Para alguns é a quarta oportunidade nesse ano. Eu gostaria de rapidamente compartilhar alguma coisa que é reflexo de tudo que nós aprendemos e estamos falando lá desde o retiro, falando um pouquinho sobre identidade. Esperando meu computador me ajudar aqui. Irmãos, nós falamos sobre identidade algumas vezes. Falamos no retiro, a pastora Elise trouxe para nós. Me permitam ficar mais um pouquinho nesse tema. E eu prometo que até que alguma coisa aconteça, eu não falo mais sobre identidade, né, pastora Elise? Nós fizemos algumas perguntas sobre identidade. Quem somos, a quem pertencemos, e principalmente o que define a nossa identidade. O que define quem eu sou? O que define a tua identidade? Será que é o teu passado que define? Me dá mais um pouquinho de, por favor. Quer repetir? O que define a nossa identidade? Passado, os erros, meu currículo, quem eu sou, a minha história. O que define essa identidade? A tua identidade. Talvez você possa pensar, o que define quem você é? Se alguém perguntar, nós perguntamos lá no retiro, nós perguntamos várias vezes durante todos esses cultos, quem é você? Se vocês perguntar, quem sou eu? Qual a resposta que você vai encontrar? E a gente sabe que existe uma geração que tem uma crise de identidade. E o que isso tem a ver com a ceia? É que a ceia oferece para nós uma resposta a essa pergunta. A ceia pode nos ajudar a lembrar quem somos. A ceia pode ajudar a lembrar e nos ajudar nessa crise de identidade. A ceia nos ajuda a lembrar, a trazer de volta a memória, a definir a nossa identidade. Porque eu não sou aquilo que eu faço, irmãos, por mais que pareça que eu seja. Eu não sou aquilo que... Obrigado, Paulo. Você não é aquilo que você faz. Quero te dar uma notícia que você é aquilo que Cristo fez por você. Tá bom? Importante que a gente defina, tenha isso claro. Você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que Cristo fez por você. E a ceia, então, irmãos, não é só um ritual. Não é. Eu falo isso todo primeiro domingo. A ceia não é apenas um ritual. A ceia, irmãos, é um memorial que nos lembra quem nós somos em Cristo. O conselho para nós é que a gente faça esse processo até que ele venha. 1 Coríntios 11, o versículo 24 fala: façam isso em memória de mim. Façam isso, é o conselho. Paulo está nos dando um conselho, ele diz: eu recebi do Senhor. Ele fala: eu recebi do Senhor isso aqui, vamos fazer assim. E o versículo 24 de 1 Coríntios 11 fala: façam isso em memória de mim. Eu queria trazer para você uma ideia sobre o memória, porque a palavra grega para memória significa mais do que recordar, sabe? Mais do que você ter uma lembrança, mais do que você ter algo na tua cabeça. Essa palavra que foi usada aqui em 1 Coríntios 11, 24 é trazer a consciência. E nós trazemos a consciência algo que possa definir a nossa realidade hoje. Nós lembramos do sacrifício de Cristo, nós trazemos à memória isso que pode mudar, transformar, pode nos lembrar e nos ajudar a trazer à consciência algo que vai definir a nossa realidade hoje.
A ceia então nos ajuda a responder e dizer para nós que eu e você somos aquilo que Cristo fez por nós. Você é aquilo que Cristo fez por você. A ceia nos ajuda a atualizar, a relembrar da nossa identidade. E eu quero trazer isso em 4 pontos para nós. O primeiro ponto, sobre como a ceia nos ajuda a lembrar, a trazer a memória, a definir a nossa identidade, é que a ceia nos lembra, irmãos, que fomos comprados. Eu e você fomos comprados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, fala o seguinte: fostes comprados por um preço, por um bom preço, por um alto preço. Vocês foram comprados por um alto preço. E que preço foi esse, irmãos? Me diga. Que preço foi esse? O sangue de Cristo derramado, o corpo dele partido lá naquela cruz. O pão e o cálice anunciam para nós nessa manhã que houve um preço e não foi barato, custou a morte do Filho de Deus, um preço altíssimo. Houve sangue, houve substituição, irmãos, porque o castigo que era para nós foi o castigo que ele recebeu. Houve redenção. Nós somos definidos, irmãos, pelo preço que foi pago por nós. Você não é um ninguém, você não é esquecido, não. Cristo pagou um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa manhã louvando, para que eu e você pudéssemos estar aqui essa manhã recebendo graça, misericórdia, salvos. Não somos definidos pelo nosso passado, não somos definidos pelo nosso currículo, somos definidos pelo sangue do Cordeiro derramado lá na cruz. E talvez na tua caminhada, irmão, você vai lidar com várias situações. Talvez você fale: não, Leandro, eu não sou redimido, eu não sou salvo, porque eu tenho pecados. E talvez você possa relembrar esses pecados, talvez o diabo goste de jogar esses pecados na sua cara. Mas Martinho Lutero diz que quando isso acontecer, a gente pode até admitir que merece condenação, que merecíamos um castigo, merecíamos morte, mas nós cremos e conhecemos um que sofreu e morreu por nós, e a nossa dívida foi paga lá na cruz. Nossa identidade não é construída por desempenhos, nossa identidade não é construída porque eu sou pastor, porque eu toco, porque você veio preparar a ceia, porque você tem um bom currículo, porque você tem uma conta bancária cheia. Não, a nossa identidade é definida, construída por causa do sacrifício de Cristo por nós, por causa da redenção que recebemos. Isso faz com que a gente lembre, irmãos, que não vale eu caminhar numa construção dessa identidade, vale eu entender que a minha identidade, a tua identidade, foi comprada por Cristo lá na cruz. É o sangue de Cristo que marca a nossa identidade, irmãos. Se você então se perguntar novamente: quem sou eu? Primeira resposta que eu te dou nessa manhã: você é redimido. A ceia hoje atualiza a nossa identidade. Nós não estamos só fazendo um ritual. Se você acha que isso é só um ritual que nós fazemos uma vez por mês, desculpa, eu te convido a não participar. O que nós estamos fazendo nessa manhã é trazer à memória o que nós somos em Cristo. E eu e você somos redimidos. A segunda lembrança que vale para nós, irmãos, é que a ceia nos lembra nessa manhã que nós somos um corpo. A nossa identidade é uma identidade de família.
1 Coríntios 10, versículo 16 a 17, Paulo diz o seguinte: porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. Irmãos, a ceia não é individual. Nós não participamos sozinhos. E talvez na Graça e Paz isso tenha muito mais significado, porque nós podemos trocar um cálice, e nós podemos então realmente ter um momento de comunhão. Não me vejo, você imagina participando, não sei, deve fazer uns 80 anos que eu não participo de uma ceia em outro lugar. Eu não sei se você participa, você consegue se ver sem trocar o cálice, você consegue se ver sem participar realmente ali quietinho, talvez. Não é algo individual, não é algo que nós falamos, compre um pão e compre um vinho lá na sua casa, um suco de uva e participe. Porque a ceia reafirma que a nossa identidade é coletiva. E faz com que a gente entenda, irmãos, que nós pertencemos. Nós não participamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos, irmãos. Não tem a ver só com esse momento, tem a ver com a nossa vida como participantes de uma comunidade cristã, como participantes de um corpo de Cristo, de um povo. Nós não só não participamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos. Se você se sente caminhando sozinho, fale com a gente, vamos orar por você, porque nós somos um corpo, nós somos uma família representada aqui. Isso faz com que a gente tenha certeza que nós também não vencemos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. No mundo que promove isolamento, irmãos, como promove? Faça uma reflexão comigo aí. Quanto tempo você perde na rede social? Quanto tempo você perde vivendo só ali o seu momento, ao invés de interagir, ao invés de ter um momento com pessoas, com conversas? Pessoas que estão juntos na mesma sala, se falando pela rede social. Nesse mundo de isolamento, irmãos, a ceia nos lembra que nós pertencemos uns aos outros, somos membros uns dos outros, porque nós somos a família da fé. 1 Pedro 2,9 diz: nação santa, povo adquirido, nós pertencemos, irmãos. Nós pertencemos, isso é a maior realidade para nós. O cristianismo significa a comunidade por meio de Jesus Cristo. É isso que é o cristianismo. Se você caminha sozinho, me desculpa, você não está vivendo o cristianismo. 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3, Jesus tinha 12, depois tinha 3 ali, depois tinham muitos outros. Viver cristianismo é viver essa comunidade nele. E a gente pode então olhar ao nosso redor e nós podemos ter a certeza que nós não participamos sozinhos, que nós não caminhamos sozinhos. A nossa identidade é uma identidade comunitária. E aí você pode olhar para o teu lado aí, essa pessoa linda que está do seu lado, você pode saber que ela é sua família espiritual, e que essa pessoa faz parte da tua identidade, porque é Ele que vai caminhar contigo, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te suportar, é Ele que vai te exortar. Somos uma família espiritual, fazemos parte do corpo. Identidade, irmãos, é pertencimento, nós pertencemos. Quem eu sou? Primeiro, redimido. Segundo, parte da família da fé, parte da família Graça e Paz. A ceia atualiza a nossa identidade hoje e nos traz esse pertencimento. Você não está sozinho. Dá um abraço quem está do teu lado aí, porque não sei se alguém está se sentindo sozinho hoje aí, vai receber um abraço. Quem você é? Alguém que pertence. Você pertence à família de Deus. Redimidos, pertencentes à família de Deus. A terceira coisa, a ceia nos lembra de uma identidade de nova criatura. A ceia nos lembra que morremos, mas também ressuscitamos
com Cristo. Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Irmãos, a ceia declara, ao participar da ceia, nós podemos declarar que o velho homem foi crucificado. A nossa velha identidade, irmãos, ficou na cruz. Vivemos agora pela fé no Filho de Deus. A ceia é um memorial da morte, mas também é um anúncio de vida, irmãos. Anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Nós olhamos para trás, nós lembramos da cruz, nós lembramos do sacrifício, e nós vivemos hoje o presente com uma identidade transformada. Se nós não vivemos assim, com esse desejo, com essa busca de sermos novas criaturas, sermos santificados, de termos uma identidade transformada nele, há alguma coisa errada, irmãos. O que você está vivendo não é cristianismo. O que você está vivendo é religião. Se você não tiver a noção de que por conta do sacrifício de Cristo, eu e você precisamos viver para Ele, somos transformados, o Espírito Santo habita em nós, isso faz com que sejamos realmente novas pessoas. Não dá para termos os mesmos defeitos. Ah, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. A ceia nos ajuda a olhar para trás, olhamos o sacrifício. A ceia nos ajuda a viver hoje como pessoas novas, com identidade transformada, para que a gente possa esperar no futuro, porque Ele vai voltar e tem um futuro maravilhoso planejado para nós, irmãos. Essa é a nossa âncora, essa é a nossa esperança. Na ceia, Cristo é como se fosse oferecido a nós, para que nós possamos participar, irmãos. De novo, não é só um ritual: come o pão, dá uma engasgadinha, o pão está meio seco, vou tomar um cálice, tem que trocar a ceia, um monte de gente vai vir falar comigo, toma aqui, beleza. Não é um ritual, está cheio de vida, está cheio de fé, está cheio de identidade nesse momento, irmãos. Quem sou eu? Quem é você? Você é nova criatura, redimido, pertencente à família, nova criatura. A ceia atualiza a nossa identidade hoje e nos lembra que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é o passado que te define mais. Você é nova criatura. Viva hoje como nova criatura. Viva hoje com essa nova identidade em Cristo. Quarta coisa, irmãos, e a última, que a ceia nos lembra que nós temos uma identidade eterna. Podemos chamar de identidade de esperança, identidade da esperança. 1 Coríntios 11:26, o conselho de Paulo é que a gente possa fazer isso até que Ele venha. Até que Ele venha, ou até que nós não estejamos mais aqui, nós vamos relembrar, e a ceia nos ajuda a apontar que existe um banquete preparado, um banquete do Cordeiro, como diz Apocalipse 19:9, as bodas do Cordeiro. A ceia nos ajuda a lembrar que somos herdeiros, e vamos participar disso. Nós somos filhos, irmãos, nós somos participantes de um reino eterno, não é um reino temporário, não é. A nossa identidade é eterna, irmãos. E a ceia é esse prelúdio do céu. E a ceia é esse prelúdio do que nós vamos participar lá juntos, do que vai acontecer lá. Não é realmente um reino aqui, não é. Posso conquistar a Venezuela, posso conquistar o Irã, posso conquistar Cuba, posso ser o rei do mundo. Não adianta. O reino que nós precisamos desejar não é esse reino material. É um reino eterno, irmãos, porque existe toda uma eternidade planejada para nós. Se nós não entendermos que a nossa vida não está limitada aqui, irmãos, então nós vamos viver uma vida com expectativas terrenas. Nós vamos nos preocupar somente
em vivermos os nossos 70, 80, 90, 100 anos, correndo atrás do vento, juntando em celeiros, como diz a parábola que Jesus trouxe, juntando em celeiros. O que fará contigo, louco? Essa noite pedirão a tua alma. E o que acontece? Precisamos viver hoje com uma identidade de ser um ser eterno. A ceia atualiza nossa identidade, nos lembra que existe uma eternidade preparada para nós. A vida não acaba aqui. Nós podemos ter certeza que somos participantes de um reino eterno, que servimos a um Deus eterno que está vivo. Isso traz esperança para nós, irmãos. Isso traz esperança para a nossa identidade. Podemos suportar, ignorar o passado, pois nós somos novas criaturas. Podemos suportar o presente, porque a nossa recompensa não está aqui, irmãos. Não espere nenhuma recompensa aqui. A nossa recompensa é eterna. A nossa recompensa é eterna. A ceia, irmãos, renova a nossa identidade. O convite para mim, para você nessa manhã, é que a gente não encare esse momento como um ritual, mas que a ceia seja essa lembrança viva, irmãos. O que nós estamos fazendo aqui é para um Deus vivo. Essa lembrança é viva, e essa lembrança, traz para nós uma atualização, como se fosse uma atualização da nossa identidade em Cristo, redimidos, parte de uma família. Somos nova criatura, e não somos seres somente deste momento. Temos que ter uma identidade da eternidade, e a ceia é esse prelúdio do céu. O autoexame sugerido por Paulo para nós, é para que a gente possa fazer algumas perguntas, não só hoje, mas em cada momento. Nós temos realmente vivido como alguém que foi redimido? Nós temos. Você tem vivido como alguém que foi redimido, que reconhece o sacrifício de Cristo? Nós temos vivido como parte inseparável dessa família? Nós temos vivido como parte do corpo? Nós vivemos isolados? Temos vivido como novas criaturas? Você tem vivido essa identidade? Temos vivido com uma esperança eterna, ou estamos somente olhando para o que acontece hoje, preocupados só com o dia de hoje, só com a segunda-feira, e não olhando lá para frente? Se por acaso, talvez, a gente falhe em alguma dessas respostas a essas perguntas, nós temos a oportunidade hoje, irmãos, de quando nós somos participar juntos, nós vamos orar para que nós possamos reafirmar de alguma maneira na nosso entendimento, na nossa mente, na nossa identidade, que fomos comprados para que nós possamos pertencer a um corpo, comprados para que nós pudéssemos ter a noção que somos pessoas novas, que vivemos agora para Ele, por Ele, para Ele, e que isso faz com que a gente não olhe só para cá, olhe para frente, para uma esperança eterna. A ceia não é apenas só uma memória do que Cristo fez, é a confirmação de quem nós somos nele. A ceia é a confirmação de quem nós somos nele. E hoje, ao participarmos da mesa, nós possamos reafirmar a nossa identidade. Somos de Cristo, vivemos por Cristo e aguardamos em Cristo. Somos de Cristo porque fomos comprados. A ceia escancara, joga isso na nossa cara nessa manhã. Foi pago alto preço
para que nós possamos ser filhos, somos dele, e precisamos lembrar que então nós, se somos dele, nós vivemos por ele, nós vivemos a nossa vida por ele, nós vivemos a nossa vida para ele, e aguardamos, ou o dia que seremos recolhidos para vivermos com ele, ou o dia que ele virá para nos buscar. Que ao participar dessa manhã, a nossa identidade seja renovada em Cristo. Possamos reafirmar que fomos comprados, possamos reafirmar que pertencemos a um corpo, possamos reafirmar que somos nova criação, possamos reafirmar que temos uma esperança eterna em Cristo. Feche os olhos, vamos orar? Senhor Jesus,